Sim, essa teoria da conspiração esquerdista existe e tem maluco que leva a sério. Para você que está assistindo nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Existem algumas pessoas na internet com uma teoria da conspiração inusitada. O Império Romano nunca existiu. Segundo essas pessoas, a origem dos documentos, estátuas, prédios, ruínas que temos hoje deste império são o esforço de pessoas que em algum ponto posterior da história, querendo gerar uma história de origem bacana para o catolicismo, criaram essas coisas todas. A TikToker Monlenial, que diz ser historiadora e arqueóloga, mas provavelmente é só um troll esquerdista padrão da internet em busca de atenção, alega que a história do Império Romano foi criado pela Inquisição Espanhola para fornecer uma história de formação bacana para a Igreja Católica. A Igreja Católica teria surgido na Espanha com um movimento opressor do patriarcado branco colonialista europeu por volta do século XVI, mas para impor a sua vontade sobre outros povos e religiões, inventou toda essa história sobre um suposto grande império romano do passado. Nessa ocasião, segundo ela, muitos documentos foram forjados, prédios foram enterrados, histórias inventadas descrevendo esse suposto grande império que no final das contas, segundo ela, nunca existiu de verdade. Muitas das estruturas que consideramos romanas, novamente, segundo ela, eram estruturas dos gregos ou de outros povos. Sim, na visão dela, os gregos existiram, assim como os egípcios e os judeus, mas não os romanos. A língua latim não passa de uma corruptela do espanhol inventada na mesma época, nunca existiu de verdade, e as demais línguas latinas, pelo visto, são todas derivadas do espanhol. Segundo ela, não há um único documento escrito originalmente em latim. Os resquícios que existem ou foram fraudes feitas depois, ou eram escritos em grego. Pompeia, a cidade romana que foi enterrada pelas cinzas do Vesúvio, era uma cidade grega, segundo ela, não tem nada de romano ali. Os detalhes em latim lá foram criados depois como forma de justificar a história da Igreja Católica. A Igreja Católica, na visão dela, queria explicar uma forma histórica da sua origem, se ligando ao judaísmo, e inventou toda essa coisa do Império Romano para este propósito. Tudo coisa de homem branco cisgênero religioso para oprimir os demais povos da Europa, perseguindo eles durante a Inquisição. Lógico, Jesus Cristo e outras figuras ligadas ao Império Romano também eram falsas. Um outro youtuber com o canal de nome Divergente também acha que o Império Romano não existiu, mas não culpa a Inquisição Espanhola. Ao contrário, segundo ele, foi tudo propaganda feita por Mussolini na década de 1930 para justificar a grandeza da história italiana e dar uma origem ao fascismo. Aliás, a menina TikToker também diz que boa parte das ruínas do que hoje chamamos de Antiga Roma foram construídas por Mussolini. Portanto, se você acredita no Império Romano, você é um fascista. Veja, é um fato documentado que Mussolini apelou para a grandeza de Roma, para inflar o sentimento nacionalista nos italianos, mas daí a dizer que ele inventou a coisa toda de Roma antiga vai uma enorme distância. Veja, eu não vou me preocupar em refutar essa teoria, é obviamente um monte de besteiras, existem documentos datados da época, escritos em latim, a própria evolução fonológica das línguas latinas, inclusive do português, mostram a sua origem no latim, existem relíquias e artefatos da época, com datação de carbono, que explicam várias das conquistas romanas, existem textos no Egito e até em Israel, culturas e línguas totalmente independentes que corroboram as histórias que conhecemos sobre as várias conquistas dos romanos. Mas eu tenho certeza que esse pessoal que acredita nisso vai ter uma explicação para tudo. Como que eu sei disso? Bem, basta conversar com qualquer teórico da conspiração sobre a teoria de estimação dele, não importam evidências, não importa a lógica, a pessoa já construiu a sua narrativa todinha para acreditar naquilo. Ela vai ter uma explicação sobre qualquer argumento, e se não tiver, ela vai arrumar um, ou vai te chamar de misógino, racista, fascista, etc. O ponto aqui é entender o que faz as pessoas tão apaixonadas sobre esses temas, dos quais elas não têm evidências reais.
a ponto de ser impossível demovê-las desses posicionamentos. Essa teoria da conspiração que nega a existência de Roma é só mais uma das muitas teorias da conspiração da esquerda que é impossível demover as pessoas de suas posições. Disparos em massa no WhatsApp elegeram Bolsonaro. Um grande conluio com a Rússia elegeu Trump. A facada de Bolsonaro foi falsa. Nazismo é de direita. A vacina, bem, eu não posso falar porque aqui é o YouTube. Enfim, existe um grande número de teorias da conspiração da esquerda que são totalmente ilógicas e imunes à argumentação. O ponto que eu quero fazer aqui é outro. Por que tais teorias existem em tão grande número e por que essas teorias são tão difíceis de convencer as pessoas para fora delas? Veja, teorias da conspiração, aquelas ideias que são dissonantes do grosso do conhecimento acadêmico, histórico e social, sempre existiram em nossa sociedade. A própria teoria da conspiração da não existência de Roma, por exemplo, surgiu no século XVIII com o padre jesuíta Jean Hardouin, um estudioso da história da Igreja Católica que, inconformado com textos da Roma Antiga que contradiziam as suas próprias convicções sobre heresias, chegou à conclusão de que aqueles textos eram todos falsos, toda a história de Roma. Outros teóricos iam no mesmo sentido, Robert Baldolph, Nikolai Morozov e vários outros. Mas a moderna teoria da não existência de Roma, a que tem sido repercutida pelos tiktokers e youtubers citados por aí, iniciou-se com Anatoly Fomenko, um matemático soviético, em 1974, quando ele escreveu a sua obra History, Fiction or Science, com 7 volumes, em que propõe que a nossa história só pode ser considerada documental a partir do ano 1000 para cá. Antes disso, tudo é questionável. Um longo trecho dos livros descreve exatamente a teoria desenvolvida pelos tiktokers conspiracionistas aí. Não estranha, portanto, essa ideia maluca ter força grande entre a esquerda. Embora essas teorias tenham existido por muito tempo, não há como negar que a visibilidade das teorias da conspiração se multiplicou sobremaneira nos últimos anos, com o advento da informação descentralizada e distribuída. Por que isso? Bem, pela própria natureza da forma de transmitir informação. Qualquer pessoa pode emitir informação para qualquer pessoa. Então, naturalmente, se formaram grupos de pessoas que pensam sobre um assunto qualquer. Além disso, a internet não apenas fomenta tais grupos, mas também acaba mostrando essas teorias para as pessoas de fora desses círculos. Algumas teorias dessas existem há bastante tempo, com grupos de pessoas que se reúnem para discutir o assunto e investigar. Apenas não consideramos tais coisas porque, como não fazemos parte desses grupos, sequer sabíamos da sua existência. Com a internet, tudo se mudou para lá. Inevitavelmente nos deparamos com alguns desses grupos de vez em quando. Algumas dessas teorias são apenas leves desvios dos padrões considerados socialmente aceitáveis. JFK teria sido assassinado em uma operação secreta da CIA e da máfia. Olha, isso é uma possibilidade. Serviços secretos que agem contra seus próprios comandantes não são nenhuma novidade na história do mundo. Você pode acreditar que a falta de evidências dessa teoria é resultado da própria ação do órgão de inteligência que escondeu todas as pistas. Então, é uma teoria da conspiração, mas não é nada absurdo. Outras são bem mais complicadas de se considerar de forma séria, como a Terra plana. Exigiria uma nova visão sobre boa parte da física, explicações elaboradas e muitas vezes contraditórias, diversas mentiras de diversas pessoas sobre a curvatura da Terra e principalmente que você desconsidere alguns experimentos bem simples que qualquer um pode fazer. Mas é direito das pessoas pensarem como acharem melhor. Mais do que isso, não apenas pensar, é direito delas exprimirem suas opiniões e sustentarem tais opiniões com os argumentos que acharem convenientes, sejam lá bons ou maus argumentos. Eu não acredito na Terra plana, mas acho perfeitamente válido que pessoas acreditem. Eu acredito que o Império Romano existiu, mas se você pensa diferente, acho que é seu direito. Por que é tão difícil convencer alguém a abrir mão de suas teorias da conspiração? Para você que está assistindo nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal.